Então, começou a gravar. Agora em diante, eu gostaria, então, de agradecer a presença de todos. Se você tiver algum problema, por favor, nos avise, tá? Durante essa nossa fala, ok? Então, a gravação vai ser iniciada pela apresentação do primeiro grupo, que é o grupo 1, que vai falar um pouquinho sobre a questão do microempreendedorismo individual em tempos de pandemia. Meninas, do grupo 1, vocês querem falar alguma coisa ou eu posso já deixar rodar a apresentação e depois eu faço as perguntas para vocês? Pode iniciar? Ok? Então, vamos iniciar a apresentação da Caroline, da Simone e da Thaís, e eles vão falar um pouco sobre o microempreendedorismo individual em tempos de pandemia. Vou, então, aqui abrir a apresentação das meninas. Vou estar fechando o meu microfone para não dar interferência aqui na hora da fala delas. Boa noite. Escolhemos o tema microempreendedorismo individual em tempos de pandemia. Somos 3 integrantes. Eu, Caroline Simões, curso administração. Simone Silva, que também cursa administração. E a Thaís Duarte, curso engenharia de produção. Então, antes de entrarmos no cenário de pandemia, vamos ver o que é um microempreendedor individual. Então, conhecido como MEI, é a pessoa que trabalha por conta própria e que legaliza como pequeno empresário. É um autônomo que se cadastrou para ser MEI e agora recebeu seu CNPJ com benefícios de facilidade de acesso ao bancário e tudo mais, e também alguns parâmetros que ele precisa ser seguidos, como o faturamento, que pode ter no máximo 81 mil por ano e 6.750 por mês. Também sobre funcionário. Só pode haver um com salário mínimo, registrado com salário mínimo, ou com seu piso salarial da categoria do cargo. A terceira regrinha é que ele não pode ser titular ou sócio de outra empresa a não ser a dele. E dentro desses parâmetros, você é um microempreendedor, sócio cadastrar, e é isso. Bom, o microempreendedorismo está em alta crescente podemos ver aqui a tabela, de janeiro de 2016 até janeiro de 2020, há uma crescente aí nos números de microempreendedores formais no Brasil, onde de 5 milhões foram para 9 milhões. Isso também está associado ao desemprego no Brasil. Quanto maior o desemprego, mais pessoas buscando pelo empreendedorismo individual, aperfeiçoamento pessoal de outras habilidades, pessoas vão buscando outras alternativas. E isso resulta no número de microempreendedores, que a tendência é aumentar bastante durante a pandemia. E agora sim, vamos entrar no mérito da pandemia. Como a colega disse anteriormente, uma das grandes causas das pessoas buscarem empreender é também o desemprego. E com a pandemia, o desemprego cresceu muito no Brasil em 2020. Nós trouxemos esse gráfico com informações do IBGE referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2020. E a gente pode ver que o desemprego cresceu bastante. Então, consequentemente, a busca pelo empreendimento individual, pelas pessoas que buscaram tentar sobreviver trabalhando para si mesmas, aumentou junto com o desemprego. Agora eu vou estar falando um pouco sobre como está essa situação dos microempreendedores individuais, né, os MEI, nesse momento de pandemia que estamos passando.
Os microempreendedores individuais, eles têm tanto vantagens quanto desvantagens. Vou começar falando pelas vantagens. Uma delas é a flexibilidade. A pessoa pode olhar ao seu redor, na sua cidade, ver quais áreas estão com maior demanda, como, por exemplo, o delivery de comidas, e pode investir. A pessoa não fica presa a uma área, ela pode ter essa flexibilidade de mudar conforme o seu desejo. Também tem a segurança. A partir do momento que a pessoa se cadastra e cumpre com os seus deveres, paga a sua taxa mensalmente, contribui, ela passa a ter direitos. Então, ela pode se aposentar por invalidez, por idade, tem salário maternidade, tem auxílio-doença. Então, nesse momento em que tantas pessoas estão com incertezas, o MEI, o microempreendedor que cumpre com os seus deveres, também tem os seus direitos garantidos, é uma segurança a mais. O MEI também tem uma série de facilidades que foram pensadas justamente para eles, facilidade de acessar serviços bancários, paga menos impostos, tem toda uma rede que foi pensada justamente para os microempreendedores individuais, que pode facilitar a sua vida, né, o seu negócio nesse momento em que está tudo tão complicado. Agora eu vou estar falando sobre uma das maiores desvantagens que tem afetado os pequenos empreendedores nesse momento de pandemia, que são os custos fixos. A pessoa que paga aluguel, que paga um funcionário, ela tende a ter mais dificuldade no final do mês para fechar sua meta, conseguir arcar seus custos. Por isso, tantas pequenas empresas, médias, estão se fechando. Quando o pequeno empreendedor ele não tem funcionário, ele tem apenas um, ele trabalha talvez de casa, não precisa pagar aluguel, os custos fixos dele são menores. Mas quando ele tem custos mensais, que ele precisa ter um valor mínimo, talvez ele não consiga obter esse valor mínimo, é aí que começam a ter as empresas fechando suas portas. Porque quando a pessoa é dona do seu próprio negócio, ela também é responsável por todas essas questões. Agora, falando um pouco sobre a liquidez de caixa, muitos pequenos empreendedores, eles não têm uma grande reserva de emergência, então não conseguem aguentar 6, 8 meses, um ano, nesse momento de pandemia, tendo pouco lucro, pouco dinheiro entrando e conseguindo manter o aluguel, o funcionário, comprar mais produto, e é nessa situação que, infelizmente, muitos acabam tendo que fechar as suas portas, por ganhar menos e não ter uma grande reserva. O modelo de negócio e área de atuação também podem vir a ser desvantagens se a pessoa atua numa área em que foi considerado nesse momento o serviço não essencial, se as procuras, as buscas pelo seu produto, pelo seu serviço diminuíram, e quando a pessoa é microempreendedora, dona do seu próprio negócio, se o lucro diminui, ela é responsável por tentar contornar a situação, tentar mudar a abordagem de vendas. É uma preocupação que o próprio empreendedor tem. Então, vem a ser uma desvantagem se essa pessoa está numa das áreas que mais foram afetadas nesse momento, considerando que também vai afetar o seu lucro, o dinheiro que vai ter que arcar com os gastos, os custos, seus funcionários, seus produtos. Bom, nesse gráfico a seguir, que tem como nome área de atuação mais comuns entre os microempreendedores, mostra ali que o maior número de profissionais está nas áreas de cabeleireiro, manicure, pedicure e também no comércio varejista, que varia ali entre vestuário e também de acessórios. Mas também, além dessas áreas terem o maior número de profissionais, são também as áreas mais afetadas pelo Covid-19. E outro gráfico, também apresentado pelo Sebrae, que tem como nome Distribuição das Faixas Etárias, mostra a idade que está dentro do grupo de risco, que são ali de 61 a 70 anos e acima de 70 anos. E ainda, segundo o Sebrae, 42% dos MEIs que abriram negócio porque precisavam de renda têm 50 anos ou mais. Então, podemos concluir que tem uma grande parcela de microempreendedores fazendo parte do grupo de risco na Covid-19. Parabéns, muito bem. Abordaram muito bem o tema, levaram os acadêmicos aqui presentes a entender o assunto e ainda elencaram com a questão do Covid. Agradecemos, então, a equipe das meninas, né? Caroline, Simone, Thaís. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Qualquer uma das três pode me responder. Não é uma pergunta
para alguém, mas sim para o grupo. Como vocês acreditam que a ciência, né, já que nossa disciplina relata aí a importância da ciência no cotidiano, poderia estar aí amenizando essas questões abordadas por vocês para o microempreendedor? Como seria possível essa questão para o microempreendedor individual ser beneficiado pela ciência para amenizar esses problemas elencados tão bem por cada uma dentro da sua apresentação? Quem vai me responder? Oi? Alguém do grupo? Alguém do grupo está aí? Eu vi que vocês escreveram no chat. Caroline? Essa pergunta faz parte da avaliação da equipe de vocês. Pode escrever a questão? Vamos lá, então. Vou falar novamente, tá? Tá me ouvindo agora, Thaís? Eu tô, professora, só que na hora que a senhora começa a falar, vai travando assim, aí eu peguei só algumas palavras, assim, de você falando. Ficou bem difícil de entender, tá meio travando, não sei se é só pra mim. Vamos lá. Vou escrever aqui. Como a ciência poderia amenizar o problema dos microempreendedores nesse momento de pandemia? Professora? Pronto, a pergunta está no chat. Pode falar, Simone. Ah, consegue. Então, dos maiores esforços da ciência nesse momento está sendo a vacina, né? Não vai ser algo só para os empreendedores, mas eu acredito que vai ajudar muito, porque o microempreendedor, ele depende muito do momento, né? Então, assim que os efeitos da vacina forem aparecendo, que a situação for melhorando, vai ajudar muito também o empreendedor, porque ele dança conforme a música, né? Quando a situação for melhorando, os pequenos negócios também vão conseguir se reerguer. Então, Simone, a gente vê claramente aí que a gente tem uma questão economia barra ciência, ou ciência barra economia. Pode falar, Carolina. Você levantou a mão? Não só a questão da vacina, mas também a comprovação científica do distanciamento social, do uso de máscaras, da higienização, tudo faz parte para que nos aproximemos do fim disso tudo. Sim, até porque a grande parcela dos microempreendedores estão na área de risco. Como a gente viu ali, se não me engano, 42% tem mais de 50 anos que abriram empresas agora para ter uma fonte de renda. Então, é uma situação assim que é essencial você, né, para esse pessoal, que eles podem até eles têm contato direto com o cliente deles e são ali, em grande parte, né, não todos os microempreendedores, mas enfim, a vacina para eles é fundamental, assim como o uso de máscara, toda a conscientização. E além do que vocês abordaram, das três, né? A gente tem uma outra questão aí muito primordial, é que eles estão com suas ações diretamente relacionado com as pessoas, com o público, né? O microempreendedor trabalha com prestação de serviço. E como vocês
abordaram no trabalho, eles estão na linha de frente. Uma vez na linha de frente, grande probabilidade eles têm de ser contaminados e também transmitir a enfermidade. Com isso, né, a ciência precisa estar olhando para essa questão dentro desse conceito. Parabéns, então, ao grupo, brilhante apresentação. Passamos aí, então, para o grupo 2. Yuri. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Yuri, Thalissa e Adriano. Grupo 2, que é o grupo 3, né? Porque a gente está aí no grupo 3. Meninos, vocês mandaram, por acaso, o link para mim? Alguém do grupo? Boa noite, professora. Não, a gente resolveu apresentar mesmo. Ah, ótimo. É porque alguns mandaram no meu individual, outros não mandaram, então eu não sei, né? Eu vou, então, começar a fechar o meu microfone e deixar a fala de vocês, tá bom? Obrigada. Ok. Boa noite, gente. Meu nome é Adriano, eu sou acadêmico de administração. Boa noite, meu nome é Yuri, estou no grupo junto, além do Adriano, a Thalissa Menezes. Nós cursamos administração. Infelizmente, o nosso trabalho ele vai estar um pouco incompleto hoje, que a Thalissa não conseguiu comparecer, ela estava encarregada dos slides, dos gráficos, que era a parte mais a questão de fonte. Mas o nosso tema será sobre os desafios das empresas na pandemia e a saúde mental dos trabalhadores e dos funcionários frente a esse cenário pandêmico. Segundo pesquisa do IBGE, cerca de 40% das empresas alegaram ter sido impactadas negativamente pela pandemia do coronavírus. E entre as empresas com menos de 50% dos funcionários, 60% dos negócios foram prejudicados. Então, diante dessa necessidade de isolamento social e um cenário de paralisação da economia e de incertezas, as empresas precisam se adequar para manter seu funcionamento, além de manter a continuidade dos negócios e, ao mesmo tempo, garantir a segurança de seus colaboradores e dos seus clientes. Então, o grande desafio das empresas é manter a produtividade. E entre as ações mais comuns é adotar o sistema de home office, onde os profissionais podem trabalhar de casa. Além disso, readequar o ambiente de trabalho e realizar revezamentos da carga horária e redução da carga horária. Além de reforçar a limpeza e a higiene, né, claro. Outra medida é o cuidado com a saúde mental dos colaboradores, que podem se sentir mais pressionados ou ter um aumento de estresse, ansiedade, por conta da preocupação com o coronavírus. Então, eu vou falar um pouco sobre a saúde mental, né? Essa pressão que os colaboradores e os colaboradores, funcionários, empresários estão sentindo nesse momento de pandemia, frente a esses tantos desafios, principalmente em questão de diminuição de demanda, de aumento de preços, eles têm sofrido muita pressão, né, em questão de bater meta, em questão de se manter no mercado, e a questão também do home office, né, que é o fato de trabalhar em casa, às vezes você acaba trabalhando mais do que estar na empresa, e somado ao isolamento social e a muitos outros problemas, né, por exemplo, a questão a questão do trabalho sob pressão, né, você trabalha sob pressão, e isso pode acabar gerando inúmeros problemas mentais, como, por exemplo, a depressão, ou até mesmo a síndrome de burnout, que é um exemplo que eu vou dar aqui, né, que é exatamente essa exaustão extrema, né, da área do trabalho, que já é um problema laboral, e que com a pandemia só tem aumentado cada vez mais. Eu não tenho certo um número, né, mas eu dei uma pesquisada e muitos médicos dizem que diários de hospitais diferentes dizem que realmente tem aumentado muito a quantidade de pessoas com a síndrome de burnout, e isso quem teve ou quem tem problemas mentais, problemas psicológicos, sabe muito bem que acaba gerando problemas físicos também, não somente psicológicos, insônia, a questão de perda de apetite, e isso acaba diminuindo a produtividade do funcionário e levando a empresa, a firma, a recorrer
a insistência de procurar ajuda, né, psicológica. As firmas têm incentivado as terapias aos colaboradores e tem muitas empresas também criando guias de saúde mental para que seja mais facilitada essa questão e que seja mais fácil lidar com esses problemas da saúde mental em frente à pandemia, né? E já na questão do empreendedor, ele tem que ter visão a longo prazo. E como nós estamos num momento assim que parece piorar cada vez mais, realmente acaba dando essa insegurança, esse medo e medo de até, por exemplo, dar fazer apostas de alto risco, né? Por exemplo, produzir mais, mas acabar não conseguindo vender o que ele produziu, o que gera um certo prejuízo. Então, realmente a questão da pressão dos colaboradores, dos funcionários, ela tem levado a inúmeros problemas psicológicos. Da minha parte, é isso. Tudo bem, Yuri? Também. Então, colaborando com a fala de vocês, né? Lógico, não é exigido slide, não é exigido apresentação, não exige nada, tá? Só que a gente tem que deixar bem claro que você ou gravava ou apresentava. Se o aluno não está aqui, automaticamente o grupo está sendo avaliado, Yuri e Adriano, tá bom? Em relação a essa saúde mental e tudo que vocês estão abordando, hoje, né, às 15 horas, teve uma fala na UFGD como um todo exatamente sobre esse tema, sobre essa questão, sobre essa dificuldade que nós temos hoje de assimilar tudo isso, né? Eu tenho ficado em casa 12 horas trabalhando, e isso tem deixado todos muito cansados, estressados, os trabalhos não têm aquela mesma produtividade de quando estávamos em nosso ambiente. Às vezes as pessoas estão dizendo, mas você está em home office, não tem problema, você está na sua casa, é fácil de você levantar, pegar uma água, tomar um café, ou até mesmo, mas não é, tá? Pelo contrário, o acúmulo de trabalho para todos está muito alto, né? Nós estamos acumulando tarefas, nós estamos ficando cansados, sem voz, cansados de tela, né? Nunca se ficou tanto na frente de uma tela. Eu tenho 1,5 grau a mais do ano passado para cá, por causa da tela, por causa dessa questão de ficar horas aqui. A visão tem precisado aí utilizar colírio direto, porque está cansado, e além de estar cansado, está ficando sem aquela lubrificação necessária. Isso são fatores que vão estar diretamente sendo influenciados nessas questões da saúde mental dos funcionários, né? Porque, além disso tudo, não aqui tirando mérito, mas eu ainda virei professora de ensino fundamental. Eu tenho uma criança, um filho de 12 anos, que eu preciso estar aqui 24 horas. Então, além disso tudo, né, você ainda tem essa questão de ser professora também dos seus filhos. Imagina aquele que tem 3, 4 dentro de casa, pequenos, elétricos, né, precisando aí de atenção, não podendo sair. Então, assim, essa questão é muito séria, tá? Nós vamos ter reflexo disso dentro de um prazo muito curto. As pessoas vão estar dando esse retorno para a sociedade, com mais terapias, com mais ações, psicólogos, psiquiátricos, tratamentos, medicamentos, né? E aí a gente pode trazer uma pergunta para os dois, tá? Adriano e Yuri. Dentro disso tudo, o que pode a ciência, não estou falando de vacina só, tá? O que pode a ciência trazer como ação positiva para amenizar esses impactos da nossa
questão abordada, que é a saúde mental de empresários e seus colaboradores nesse momento. O que vocês podem aí estar trazendo de ação? Yuri, Adriano. Então, professora, eu diria, não somente a vacina, né, porque a vacina ajudaria bastante, né, com acabar de vez com a pandemia, mas a questão de procurar ajuda para que seja receitado ansiolíticos, antidepressivos, a questão até mesmo de buscar terapia, né, de buscar ajuda psicológica, já ajuda bastante essa questão de saúde mental, até porque muitas pessoas têm buscado um pouco sair dessa rotina, sair dessa realidade de trabalhar em casa, de trabalhar de forma exaustiva. Então, eu acho que não só a vacina, como também a questão de medicamentos, a questão até mesmo da ciência, da psicologia, já ajudaria bastante a questão da saúde mental em frente à pandemia. Yuri? Então, professor, é igual o Adriano falou, só com a vacina as coisas vão voltar a ser normal, né? A normalidade. Então, eu acredito que a ciência, através da terapia, pode ajudar as pessoas com questão de estresse, porque vai misturar as obrigações pessoais e as obrigações profissionais, por exemplo, uma pessoa em home office. Então, acredito que vai precisar de ajuda. Olha, só para deixar claro que já existe tratamentos, né, hoje, para essas questões, principalmente para ações que possam desenvolver a saúde física, tá? Então, a ciência tem trabalhado nisso, em atividades físicas, em novas metodologias que possam amenizar esse impacto dentro das organizações. Então, isso tem acontecido, tá? Então, eu trago para vocês que existe fatores importantíssimos já para essa visão de colaboração das ações que possam amenizar problemas, tanto para os empresários que estão aí, que são esses empresários que o Grupo 1 disse tão bem, que estão na linha de frente, estão sendo microempreendedores, às vezes tem 1 ou 2 colaboradores que tiveram que dispensar, e eles sabem que esses estão, às vezes, arrimam de suas famílias, mas eles tiveram que dispensar porque eles não estão conseguindo pagar. Automaticamente também já estão acumulando atividades, porque eles estão fazendo a deles e mais desse colaborador. Então, essa cadeia, essa interligação, vai sofrer drasticamente a saúde mental, né, dessas pessoas que são colaboradores e que são aí também microempreendedores, que são, na verdade, os nossos empreendedores desse seu estudo e daquilo que vocês estão abordando. Mas parabéns, tá? É isso que eu queria que vocês trouxessem mesmo. Eu sei que quando uma pessoa sai, a gente fica um pouco, né, sem saber a fala do outro, né, porque faz um grupo, mas parabéns que vocês toparam o desafio de falar, né? Obrigada. Tudo bem, Obrigado, gente? professora. Obrigado, Eu que agradeço. Vamos para o próximo grupo, então. Aqui na minha lista é Gabriel, Alexandre, Felipe e Maicon. Alguém do grupo me mandou o link, que não está ali no Drive. Não, professora, a gente não mandou. Vocês vão falar, né? Beleza, então a palavra está com vocês, tá? Estão vendo o slide? Ainda não, Gabriel. Ainda não? Se você quiser mandar para mim, eu apresento aqui, se for difícil para você. Agora sim, agora está começando a aparecer. Você tem que abrir o slide. Isso, agora ok.
Todo mundo tá vendo? Sim, está aparecendo para todos. Boa noite, meu nome é Gabriel, sou acadêmico do curso de administração. Do meu grupo é o Alexandre, o Felipe e o Maicon. A gente vai trazer o tema adaptação das empresas frente à pandemia. Na introdução, o mundo está vivendo uma pandemia que provavelmente eu acho que ninguém imaginaria que levaria todo esse tempo. E esse vírus, Covid, ele é um vírus que se espalhou muito rápido. Nós estamos há quase 1 ano e meio de isolamento. E segundo, se não me engano, o IBGE, já tem 3,2 milhões de mortes no mundo. O Covid prejudicou diversos setores na economia, na saúde, na educação e quase todos os outros serviços essenciais para a humanidade. Fazendo assim que as empresas elas precisam arrumar algum meio de se adaptar a ele. No próximo slide a gente vai mostrar os setores que foram mais atingidos, que foram menos, mostrar as medidas e as estratégias que essas pessoas que estão à frente da empresa precisariam e precisaram tomar para obter não um sucesso, mas não posso dizer, uma redução dos prejuízos. Isso, uma redução dos seus prejuízos. Boa noite, eu sou o Maicon. Eu vou falar um pouco sobre os setores mais afetados pela pandemia, né? O site do Ministério da Economia, ele traz 10 setores que foram mais afetados nessa pandemia. Uma particularidade deles é que os 10, eles dependem do fluxo de pessoas. Por isso que eles foram os mais afetados. Porque, dependendo do decreto que tinha ou das restrições que o Ministério da Saúde impôs, né? Para diminuir o fluxo de pessoas e também ter uma menor movimentação para não proliferar o vírus mais, né, para a população. Então, a primeira atividade que eles falam é as atividades artísticas, criativas e espetáculos, né, que são shows, eventos, seria isso. O transporte aéreo, né, porque daí, como eu não poderia viajar de países para outros países também, né, para não ficar proliferando o vírus. Transporte ferroviário, metroviário de passageiros, no caso, né? O mesmo sentido, né? A questão do fluxo de pessoas. Os transportes interestadual, igual eu sou de Carapó e eu vou para a faculdade com ônibus daqui de Carapó, então eu não poderia circular mais nesse ônibus como está sendo. Eu não estou circulando mais dentro desse ônibus por causa da pandemia. O transporte público urbano, claro, né? Imagina a mesma coisa lá em Dourados que tem a circular. Imagina um tanto de pessoas dentro da circular indo para a faculdade, né? Seria uma coisa absurda. Imagina a proliferação do vírus lá dentro. O serviço de alojamento, que seriam os hotéis, né? Se não está tendo viagem, então cai a taxa de pessoas que vão se hospedar e vão viajar. Os serviços de alimentação também caíram bastante, que seriam supondo, tipo, uns lanches da vida que eles teve que se adaptar, né? A fabricação de veículos, automotores, reboques e carrocerias, porque como o fluxo de pessoas diminuiu e como os preços também dos veículos aumentaram, as grandes fábricas pararam de fabricar, supondo carros e veículos, né? Algumas delas até reduziram o quadro de funcionários. Fabricação de calçados de interface de couro, né? E o comércio de veículos, peças e motocicletas. Boa noite, sou Alexandre Ortiz, faço administração e vou falar dos setores menos afetados pela pandemia. Segundo o site Gazeta do Povo, esses são os setores menos atingidos pela pandemia que tiveram crescimento durante esse período. 1. O ensino à distância. 2019 apontava que em 2023 o ensino à distância iria passar o presencial no número de matrículas.
Durante a pandemia, o crescimento do ensino online está sendo tão acelerado que em 2022 isso já deve ocorrer. A segunda é a telemedicina. Este tem sido um recurso bastante utilizado pela população, conforme levantado por pesquisa realizada pela Capterra, que relatou que 55% dos pacientes brasileiros afirmam que já terem feito uma consulta médica à distância. Número 3, a nutrição e a saúde. A investigação revela aumentos pequenos, mas significativos no consumo de verduras e legumes, de 87,3% antes da pandemia para 89,1%. Frutas de 78,3% antes da pandemia para 81,8% após pandemia. E leguminosas de 53,5% para 55,3%. Número 4. Entretenimento online. Com o aumento do streaming, o compartilhamento do conteúdo online, o consumo global de dados e outros benefícios da aceleração digital provocada pela Covid-19, a previsão é que haja um aumento de 33,8% a mais de compartilhamento e visualização. 5 são os planos de saúde e seguro de vida. As razões são óbvias. Muita gente já passou a pensar o quanto sua própria morte ou uma doença grave, como a própria Covid-19, impactaria no seu orçamento e no da sua família também. A número 6, ferramentas para trabalho remotos. O avanço do coronavírus no Brasil tem feito as empresas brasileiras de tecnologia reagirem com planos de contingências emergenciais. Entre as alternativas adotadas está o incentivo ao home office para colaboradores. Número 7, alimentação. Se estar com o sistema imunológico em bom funcionamento não impede a contaminação, isso não significa que a mudança na rotina do alimento não ajude a amenizar o efeito causado pelo vírus. Número 8, produtos de limpeza. Houve um grande aumento também em compra, pois ocorre de garantir cada vez mais um sucesso e não se contaminar e diminuir a porcentagem de contaminação. Número 9, internet, banda larga e telefonia. Obteve cerca de 120% de aumento de assinaturas e aumento com 5G e variedades de aplicativos, saindo constantemente. E número 10, produto de prevenção, como álcool em gel e máscara, onde várias marcas e órgãos públicos optaram por triplicar a fabricação de álcool em gel e máscaras. Para a prevenção, obteve muitas ideias criativas, como máscaras e aumento grande de álcool em gel, fez com que não afetasse tanto essa parte com a ajuda de empresas, que se disponibilizaram a ajudar em meio à pandemia. E é isso. Felipe, o seu microfone está desligado. Agora está dizendo boa noite, né? Meu nome é Felipe, eu sou acadêmico de administração, ingressei em 2020, calor ainda, né? Eu vou falar um pouquinho agora sobre as medidas que as empresas vêm tomando para não fazer lucro, né? Diminuir seus prejuízos e até evitar a falência. A primeira e mais que foi aderida, né, pelas empresas, que é o home office, que nada mais é do que o trabalho em casa, o trabalho à distância, remoto. Exatamente isso que a professora está fazendo agora, que a gente também. E são a FIA, o Instituto, a Fundação Instituto de Administração, no seu levantamento, numa entrevista de 139 empresas, levantou que 46% delas aderiram e adotaram o trabalho remoto. O que é a FIA? É um órgão público desde 2005. No começo da sua história, ela era privada, mas passou a ser pública em 2005, órgão público em 2005,
e desenvolve projetos de treinamento de executivos e consultoria. E passando para o próximo tópico, temos as vendas online. E segundo o relatório da Mastercard, que é um indicador de vendas no varejo, que conta com várias, que conta com pagamento de todos os tipos de uma série de mercados, ou seja, toda compra online num cartão da Mastercard, ela tem os seus dados levantados, tem o seu relatório. Diz que o e-commerce brasileiro teve um crescimento de 75% em 2020, comparado a 2019. Agora, falar sobre em relação ao delivery, eu li ontem no jornal numa matéria do jornal da USP, que esse setor teve um aumento de 155% de seus usuários, e o número de pedidos aumentou 975%. Então, que nem a gente, não sei se vocês todos viram, agora as propagandas recentes do iFood, você faz a compra do mês pelo aplicativo, sem sair de casa. Passa para mim, por favor. E numa pesquisada também eu levantei as estratégias que as empresas podem adotar para, não só na pandemia, mas em futuros incertos, né? Nessa situação que a gente está de não saber o que fazer, não saber como vai ser, as empresas devem estabelecer equipes e tomar decisões de emergência. Emergência para quê? A elaboração de planos de emergência e garantir que decisões sejam tomadas com mais rapidez em diferentes situações, exatamente para reduzir os danos. Considerar ajustes em seus orçamentos e planejamento de fluxo de caixa, para que ajustem o seu cronograma de recebimento e pagamentos a fim de garantir recursos de acordo com o ritmo dos fornecedores, ou seja, não entrar em desacordo com os fornecedores, não ficar devendo eles, pagar as contas certinho, e a melhoria dos mecanismos de gestão de risco, que é aquelas tomadas de decisões mais arriscadas, que a gente, calor ainda, vai ter que aprender a fazer muito. Para reduzir ao mínimo os possíveis impactos de risco numa organização. Brilhante, meninos. Fiquei muito feliz pela apresentação, pela postura de vocês, né? Eu queria fechar com uma perguntinha, pode ser para qualquer um dos quatro. Não estou aqui deixando uma pergunta para alguém, tá? Mas alguém colocou aí na sua apresentação, acredito que seja o Maicon, que tenha problemas que são elencados, principalmente na questão de serviços. E um dos setores que mais sofreu, né, foi a questão dos shows, entretenimento, né, porque nós estamos sem poder se aglomerar desde março do ano passado. Então, você imagina, não tem show, aí vieram algumas possibilidades, que são as lives, vieram aí alguns processos que nós acreditamos que tem aí apresentação de teatros online, mas não é a mesma coisa. Todos nós gostaríamos de estar aí perto um do outro. E aí, a minha pergunta é, como essa questão pode ser amenizada ou solucionada? Seja em restaurantes, seja em hotéis, seja nos ônibus, né, na circulação do ir e vir. Como que você acredita que o mundo vai encarar essas mudanças para uma nova gestão desse serviço para a população? Eu acredito que ao curto prazo seja a vacina, né? Porque ainda mais tratando de shows, né? Que precisa do público. Uma medida que eles tomaram, que eu vi, é o drive-in, né? Que você vai com o seu carro até lá e você fica só com aquelas pessoas dentro do carro. Você não pode circular uma distância grande, só ali em volta.
A longo prazo, eu acho que criar programas de incentivo, né, para essa classe que seria os cantores, os artistas, o pessoal assim. Eu acho que é isso. Ao curto prazo seria a vacina mesmo, que você cortaria o mal pela raiz, né, no caso. Todos concordam com o Maicon? Sim, isso mesmo, professora. Se eu falar para vocês que foi feita uma pesquisa científica, pesquisa mesmo, tá? Com uma população de quase 5.000 pessoas num show na Espanha, em pleno período agora da pandemia, e eles testaram essas 5.000 pessoas e somente 2 pessoas se contaminaram, e essas 2 pessoas não se contaminaram no show. A pesquisa foi feita, ninguém tinha sido vacinado, tá? Eles estavam lá, um próximo do outro, não estavam com distanciamento social, estavam usando máscara, mas ainda sem distanciamento social. Era um show, todo mundo próximo do outro lá naquele momento. E aí? Professora, teve um caso aqui em casa que eu peguei Covid, minha mãe pegou, minha avó, inclusive, está no hospital. E aconteceu o seguinte, que a gente mora em 8 pessoas, dessas 8 pessoas, 6 pegaram, testaram positivo, e outras 2 não. E E aí a sempre, ciência começa a pesquisar essas pessoas, né? Por que então, uns próximos e outros não? e É alguns isso? reagiu muito forte no segundo dia, e outros demorou, eu no caso, no quarto dia só que foi bem forte mesmo. E um não Isso, reagiu nada. isso, Testou positivo. Alexandre, responde exatamente o que a gente tem, né? É uma doença ainda em estudo e análise. A gente não pode ainda fechar todas as possibilidades, né? Dizer todos longe, todos perto, todos voltam, todos ficam, né, Maicon? Eu ainda não posso dizer isso. Todos vacinados. Pode ser que todos tenham vacinados e aconteça uma pessoa ainda, mesmo vacinada, se contaminar, porque a cepa está aí, né? Ela está em mutação. Então, assim, são questões que realmente nós vamos precisar muito da ciência. Muito, tá? Os estudos precisam continuar. A ciência precisa. Maria Eduarda escreveu aqui. Aqui em casa também, some 5 e quem pegou só foi meus pais. Isso eu ainda sou grupo de risco. Olha só, né? Então a gente precisa realmente acreditar na ciência. Primeiro a gente acredita em Deus. E sem ele a gente não vive, mas em relação à ciência, a gente precisa acreditar nessa possibilidade. Mas, do mais, obrigada ao grupo, parabéns pela coragem de vocês estarem aí, né, fazendo a apresentação. Muito obrigada. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, então, para o grupo 6, ou melhor, 5, né? Élida, Priscila, Suzana e Givan. Vocês, por acaso, me mandaram o link ou vão falar? Boa noite, professora. Boa noite. Nós vamos falar. Ótimo. Então, vou fechar o meu microfone para não falar junto. Ok, todos me ouvem? Sim, estamos te ouvindo. Eu vou apresentar um slide, professora. Conto com a colaboração para que todos me indiquem que estão vendo, tá? Por favor. Pode deixar. Todos conseguem ver? Começando a aparecer. Agora sim. Ok. Então, somos Élida, Givan, Príncila e Suzana. Nós ficamos responsáveis com o tema a pandemia e o avanço da vacina. E, para isso, nós elegemos um artigo
que o título é Uma Vacina para a Humanidade, da expectativa à realidade e os esforços para se chegar a uma vacina contra a Covid-19 acessível à população. Esse artigo ele é do autor Luiz Felipe Estevanin, ele é tecnologista e ele tem especialidade em comunicação na Fundação Oswaldo Cruz. O artigo ele segue dividido em 6 tópicos, sendo eles como funciona a pesquisa, se é segura, se é eficaz, se ela é aprovada, como produzir, como chegar à população, como lidar com as informações falsas e, por fim, traz uma entrevista. Então, com o começo da pandemia, o que se espera é a descoberta de um produto que acabe sanando todo esse cenário que nós estamos vivendo. E é interessante que eles trazem uma questão muito interessante, que nós não devemos tratar a ciência como se ela pudesse pegar atalhos, né? E que não existe uma bala mágica que todos vamos tomar e todos estaremos curados. Então, assim, é interessante que ele fala que é uma escada, e por ser uma escada, ela precisa subir o degrau e ela funciona por etapas. Então, após a pesquisa, é realizada uma pesquisa, e após essa pesquisa, quais são as perguntas que são feitas? Primeiro se estuda esse vírus, e a partir do vírus, possivelmente elementos que possam ser utilizados para a produção de uma vacina. Depois disso, vem as novas dúvidas. Essa vacina, ela vai resolver o problema de todos? Ela vai ter acesso ao público? Ela não vai apresentar nenhuma adversidade ou algum evento no corpo do ser humano? Então, é feito todo um processo, não se pode pular etapas. E é muito interessante que essa pesquisa, ela vem com 3 fases. A primeira, a exploratória, a segunda, com essa questão do produto ser tóxico ou não ao ser humano, a capacidade que ela tem no nosso sistema imunológico, e, por fim, a eficácia dela em milhares de pessoas. Oi, todos me ouvem? Então, seguindo aqui, ela é segura? É eficaz? As expectativas por uma vacina do Covid-19 são muitas, desde o início dessa pandemia, em março de 2020, né, desde o ano passado, mas tem uma pequena citação no artigo que eu achei bem interessante. A vacina é esperada, mas, infelizmente, não existe fórmula milagrosa, não existe uma fórmula mágica. E não é tão simples assim para o seu desenvolvimento, pois, assim como no texto cita que quando você vai fazer um medicamento, você procura fazer um medicamento para uma pessoa que está doente. Mas a vacina, você tem que produzir uma fórmula para uma pessoa saudável, para que evite ficar doente. E assim, no intuito de prever que um dia essa vacina pudesse, nós ficamos nessa expectativa. E, por fim, a vacina veio, né? Mas, se nós analisarmos, nenhuma vacina foi exposta da forma como a vacina do Covid, do coronavírus, foi exposta a nós pelas redes sociais, pelos noticiários, enfim. Pois a vacina, desde quando a pandemia veio e nós ficamos aqui esperando, torcendo por uma vacina, e desde que ela começou a ser desenvolvida, nos foi mostrado todas as fases, a fase 1, a fase 2, e até foi divulgado quando ela foi, a fase 3, que ela foi testada em humanos, não é?
E nós ficamos aqui naquela expectativa de, vai dar certo, não vai dar certo. E aí foi aprovada pela Anvisa, né? E estamos aí, com 2 doses até o dia de hoje. Porém, uma coisa a gente se pergunta, acredito que muitos se perguntam, porque para o desenvolvimento de uma vacina, conforme eu fui pesquisando, é no mínimo 10 anos para o desenvolvimento de uma fórmula. E nós estamos aí com uma vacina que foi desenvolvida no estalar de dedos. Ela foi desenvolvida, foi testada, foi comprovada, aprovada, e está aí na população, na medida do possível, né? E aí, com essa rapidez, ela nos assusta de acordo com a sua eficácia. Será que se eu tomar essa vacina, eu vou estar completamente imunizada? Eu vi que, ouvindo, né, acompanhando a apresentação dos colegas, eu vi que meio que surgiu essa pergunta. E como nós estamos falando justamente da vacina, dessa pandemia, eu não sei se todos, eu não sei como está a porcentagem, mas um caso aqui próximo a mim, de uma pessoa que já tomou as 2 doses e que se encontra internada com Covid-19. Então, assim, o que nós podemos dizer e esperar dessa vacina, e todos esperamos, é que ela cria anticorpos, que nos ajuda a prevenir, que nos ajuda a diminuir a agressividade desse vírus no nosso organismo, né, nas nossas células, e que o que mais queremos que evite, né, que são as mortes que vêm acontecendo aos montes desde então. E aí nisso já se abre uma outra pergunta. Assim como a vacina da gripe H1N1, como será a vacina da Covid? Ela vai ser periódica? Já temos aí, uma dose, a segunda vem com 14 dias, mas e aí? Ela vai ser anual? Porque assim é a vacina da gripe, né, da H1N1, ela é periódica, é uma vacina a cada ano, mas nós vemos que nós não temos ainda essa vacina para todos. E nisso, visto que a H1N1 ela foi bem menos agressiva do que está sendo a Covid-19. E nos postos nós já encontramos a falta da segunda dose para várias pessoas. Assim, eu venho acompanhando o posto de saúde aqui próximo à minha casa. E aí, depois de aprovada, a vacina, ela tem, além de ser aprovada, é preciso que ela seja monitorada para garantir essa eficácia. E mesmo depois dela aprovada, dela ser distribuída na população, ainda existe a possível mudança de sua fórmula. E aí a gente fala que é preciso, o que seria preciso para providenciar essa vacina após a criação da sua fórmula? Tem muita coisa que vem a seguir, então, assim, é um investimento grande, muito grande, porque após a fórmula da vacina, você precisa garantir o suprimento de insumos, que são os frascos, as rolhas, as seringas, as agulhas, que tem que ter tudo organizado para que possa ser disponibilizado para a população. E aí, ainda de acordo com o artigo, houve um acordo entre a Fiocruz e a AstraZeneca que prevê a transferência de tecnologia para a produção dessa nova fórmula da vacina para o novo coronavírus. No Brasil, é produzidos frascos de vidros, mas o insumo básico para essa produção, ela vem de fora, ela é importada. E ainda falando sobre valores, os Estados Unidos, a princípio, isso ano passado, em 2020, por volta de junho a julho, eles deram, né, a dica da vacina sair no custo para a Pfizer e a BioNTech, sair no custo de $40, que isso nos varia aí em torno de R$200. Mas graças a uma resolução, graças para nós, né, uma resolução da Assembleia Mundial da Saúde, define que as vacinas do Covid não podem ser feitas para custos lucrativos.
E ainda a Fiocruz, em acordo com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca, prevê que seja fornecida por o valor de $3. E graças também à presidente da Fiocruz, Anísia Trindade de Lima, ela tem um breve relato dela e ela apoia que a vacina seja um bem público, que ela seja garantido em sua distribuição no SUS. Boa noite a todos. Dando continuidade na fala da Elida e da Suzana, o artigo ele também mostra sobre em relação às fake news. Em relação à vacina, nesse contexto, seguindo nesse contexto, tem a contribuição da bióloga e diretora-presidente de questões de ciência, Natália Pasternak, que ela, em um documentário também que eu procurei e vi, que ela falava sobre a relação do movimento anti-vacina, que foi surgido na Inglaterra nos anos de 98, na qual esse movimento, na época, gerou um grande transtorno sobre a vacina e sobre todo o cenário mundial, na qual prejudicou todo esse movimento, na qual ela também, a Natália Pasternak, ela também fala sobre que através dessa publicação, que foi de um médico, que eu esqueci o nome dele agora, na qual ele acabou por meios ilícitos, acabando prejudicando todo o avanço que a ciência e a vacinação contribuiu para a humanidade, na qual, nesse documento, relatava sobre que a vacina tríplice viral poderia acometer como fala? Eu esqueci. Essa vacina da tríplice viral poderia acometer e colaborar para o autismo. E muitos jornalistas da época e a imprensa mundial foi publicado esse texto, na qual prejudicou, e muitas pessoas acabaram por ter medo da vacina, e até os dias atuais tem muitos relatos que falam sobre notícias falsas, também sobre os testes da vacinação da Covid-19, que pode acometer em problemas, que pode trazer transtornos às pessoas, que podem trazer a pessoa virar, tem falas de até políticos que falam que se tomar vacina vai ter uma perna de jacaré, ou isso ou aquilo, como se tivesse, também tem todo um engajamento político, e e através também da história do Brasil, na revolta da vacina, no tempo da varíola, por exemplo. Esses momentos históricos aconteceram muito no nosso país. Então, nesse desdobramento, no artigo, vai falando sobre essas notícias que não tem embasamento científico verdadeiro e acabaram por acometerem grandes desperdícios para a ciência. Pode contribuir, Príncipe. Olá, boa noite. Todos me ouvem? Eu sou a Prínsila, também sou acadêmica de pedagogia. Vou concluir o artigo com uma entrevista deixada que eles fizeram com a Natália Pasternak, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Ela é presidente do Instituto de Questão e Pesquisa de Ciência, e ela deixou algumas considerações muito importantes a serem levadas atualmente, principalmente nessa segunda onda da Covid, né? Como o pessoal falou, ela começa a entrevista dela, as considerações dela, falando sobre que essa pressa que as pessoas têm em relação à vacina
isso pode ser uma inimiga da ciência, porque todo o processo científico, ele tem uma metodologia muito rígida, né? Então, ele vai fase 1, fase 2 e fase 3. Essas fases, elas não podem ser puladas, por conta que você deixa de ter uma segurança na vacina. Essas fases são importantes para saber o tanto que essas vacinas podem nos imunizar, e também elas são responsáveis por que essas vacinas elas não tragam nenhum problema depois da vacinação. A gente sabe que aqui no Brasil a responsável pela vacinação é a Anvisa, né? Quando a gente fala sobre pressa na vacina e sobre a vacinação em massa, porque as pessoas veem na vacina uma oportunidade de retomar a vida ao normal, o que a Natália fala que não é bem assim. A gente vai ter um processo longo de demora de vacinação, porque não é só o desenvolvimento tecnológico da vacina, mas a gente também tem a questão dos insumos, a gente tem os programas de vacinação. O Brasil é um país de tamanho continental, a gente vai demorar muito, porque como produzir vacina para 200 milhões de pessoas, e depois de vacinar, a gente ainda vai ter que acompanhar essas pessoas. Então, a Natália, ela fala que a gente precisa ter muita calma, né, em relação à ciência, e ela pede que a gente tenha muita transparência, né? A gente sabe que o governo agora cortou o meio de comunicação que a ciência tinha com a população, então ela pede que a gente tome muito cuidado com essas fake news, né? Fala que, como o Giban falou, que vai virar jacaré. Retornando às 3 fases do teste, não essas três fases são os que garantem, como eu falei, a eficácia da vacina, mas que durante o período de vacinação, a vacina ela pode ter uma nova mudança de recomendações, ela pode ser retirada, como aconteceu com a dengue, com outras questões. Eu lembro muito da Sputnik, a gente está sofrendo muito isso agora na segunda onda, né? A Sputnik está esse impasse, aprova ou não aprova. Aqui no Brasil a gente tem a Anvisa, que é a agência regulatória. Então, esses 3 passos, né, que não foram respeitados, pelo menos aparenta não ter sido respeitado, que segundo aponta a Anvisa, por conta de um vírus, né? Então, por conta disso, a vacina da Sputnik não vem sendo usada, mas a gente entende que é por motivo científico que garante a nossa saúde. Como a Elida falou, a vacina é sobre um corpo saudável e não um corpo doente. E ela fala também sobre as questões da fake news, né? A gente está vivendo num período em que 89% da população do Brasil diz que vai se vacinar e esse restante diz que não vai se vacinar. Então, apesar de não ser uma grande contingência, ainda assim é preocupante, porque está sendo imposto em xeque a seguridade dessa vacina, e isso é realmente preocupante, né? Então, quando a gente alia esse tipo de notícias e fake news, e essas pessoas que não querem se vacinar, e a gente alia um governo conservador que não vem ajudando, né, na propagação da ciência, que vem negando a ciência, que, como ela mesma falou, nunca se fez tão necessária. A pandemia vem mostrar para o mundo que a ciência ela é necessária, que ela nunca foi tão importante para a qualidade de vida nossa, e que negar a ciência nessa altura do campeonato é inadmissível, e que no Brasil a gente precisa defender mais a ciência, porque a ciência no Brasil, ela faz uma analogia, que ela fala que a ciência no Brasil está na UTI como os pacientes de Covid, né? Então ela fala para a gente tomar muito cuidado com as fake news, como o Giban falou, sobre curas milagrosas, sobre notícias que não vêm de uma fonte confiável. Ela fala que respostas complexas exigem, perguntas complexas exigem respostas complexas. Então a gente precisa se atentar muito de como que essa resposta vem e com essa cura milagrosa. Ela afirma que a gente precisa ter paciência, esse é o principal ponto que ela frisa, muita paciência, porque as questões de insumo demora, o envasamento demora, os testes clínicos demoram. Ela fala que o desenvolvimento tecnológico não demora tanto, mas o desenvolvimento clínico demora, e ela fala que a gente não pode pular etapas, porque a gente pode correr o risco de investir numa vacina que não tem eficácia, ou colocar a população em risco, né, com medicamentos que não têm comprovação, né, porque as pessoas estão desesperadas procurando por um medicamento que não existe,
mas a gente precisa ouvir a ciência nessa hora. Ela fala que esse posicionamento atual do governo não ajuda, porque as pessoas se colocam em risco por conta da cloroquina e da ivermectina, achando que elas vão poder ser curadas depois, mas isso não vai acontecer. E ela fala, basicamente, ela fala isso, que a gente precisa ter muita calma, muita paciência, que o governo não pode investir em qualquer vacina e que a gente precisa se cuidar. E o fato da gente não ter tido contato com alguma parte da população, uma boa parte da população não ter tido contato antes com as outras epidemias do Brasil, ajuda um pouco nessa negacionismo em relação à nova vacina, né? Eu, por exemplo, não vivi a poliomielite, e isso é uma questão muito séria, né? Só quem viveu sabe a importância da vacina e o quanto que ela pode curar uma vida. Então, se uma vacina ela é capaz de ajudar a proteger 50% da população e reduzir a taxa de mortalidade, ela já é válida, segundo a Natália Pasternak. Brilhante. Eles realmente abordaram aí o assunto dentro da ciência. Isso é muito importante para o nosso conhecimento. Parabéns a Professora, a gente toda. gostaria de se desculpar aí por a exceção do tempo. Não tem problema nenhum. Não É tem que o problema. tema é muito extenso e quanto mais você fala, mais você tem coisa para falar. Estou E muito aí, feliz por vocês estarem falando. O tema Para é bem mim é uma honra quando os alunos se manifestam, apresentam, fazem aí a divulgação. Olha, estou muito feliz mesmo. Já até mandei um print aqui para o coordenador e ele já vai botar o print lá como um dos itens de avaliação do Guia do Estudante para mostrar aí a capacidade de vocês. Parabéns. Muito bom. Bom mesmo, tá? Obrigada pelo grupo. Realmente, o que vocês abordaram no artigo é o tema em si, porque a pandemia, o avanço dessa vacina, como vocês muito bem trabalharam, é um estudo que vai levar a ciência, nos próximos anos, a desenvolver novas ações, né? Como em um ano, ou menos de um ano, quantas vacinas surgiram. E ontem eu estava vendo um problema da Índia, né? Se o Brasil, como muito bem trabalhado aqui por vocês, acho que foi a Suzana que disse desse modelo continental brasileiro, ser vacinado a população como um todo, vocês imaginam a Índia. A Índia é 5 vezes maior do que o Brasil em população. E a grande maioria dos indianos não acredita na ciência. Acredita nos fatores espirituais, principalmente na relação de postes ídolos. Então, hoje, a capital da Índia está em chamas. Hoje eu estou com a garganta ruim, o nariz ruim, porque quem mora aqui em Dourados viu que uma boa parte do anel viário está em chamas, né? A gente está respirando aqui um ar seco e, além disso, um ar com muita fumaça. A Índia, ela está hoje queimando os corpos em praça pública. Então, quando morre alguém que não está dentro dos hospitais, e a grande maioria não está, porque não tem vaga, eles, então, queimam, fazem o processo crematório, jogam as suas cinzas dessas pessoas no Ganges. E a gente sabe o alto índice de contaminação, como vocês bem abordaram aqui pelo artigo. Além de estar queimando, eles também estão lavando suas ruas com água misturada com urina de vaca. Eles acreditam, os animais ser um animal sagrado, essa urina, então, pode fazer com que o vírus pare. Só que a gente sabe e acredita que não é dessa forma. E até hoje,
eles não conseguiram vacinar 10% de sua população, que é 5 vezes maior que o Brasil. Então, eles detêm a tecnologia, a matéria-prima, a ciência, mas ainda está presa à cultura. Isso tem prejudicado muito um país que tem uma população 5 vezes maior do que a nossa. Então, Suzana, é um assunto que deve ser realmente pesquisado e abordado. Mas a minha pergunta para o grupo é, para fechar a fala de vocês, né? Como vocês acreditam que daqui a 10 anos nós vamos ler esse artigo e vamos olhar para ele com qual perspectiva? Para a ciência. Eu acho que a gente vai ler esse artigo. Esse artigo ele é muito extenso, ele ficou com muita coisa para fora, mas eu acho que a gente vai olhar para esse artigo e a gente vai refletir sobre a importância da ciência, né? Essa fase do Brasil, como aconteceu, né? A importância de se considerar uma vacina, né? E como que o processo de vacinação, ele é um processo, como posso dizer, é um processo minucioso, que a ciência ela não depende de pressa, a ciência ela está aí para nos ajudar a ter qualidade de vida. Talvez, através desse artigo, a gente poderia olhar a ciência com o olhar de algo que foi negligenciado, mas que é de extrema importância, porque salvou vidas, né? E a gente tem um pouco mais de paciência e transparência com a ciência, né? Porque é isso que o artigo preza muito, né? A ciência precisa de transparência, a ciência precisa voltar a se conectar com as pessoas, ela precisa de um diálogo para que não aconteça negacionismo, a fake news. Eu espero que para 10 anos a gente não tenha que continuar passando por isso, né? Mas que talvez através do artigo a gente veja o quanto que é importante a transparência do mundo científico para a população e que a população consiga enxergar a ciência uma qualidade de vida. Muito bom. Alguém mais quer complementar do grupo? Só complementando aí a fala da Príncipa, além de tudo que ela falou, o olhar de amor pela ciência, porque a ciência não é só a vacina, é o que tem por trás da vacina, são as pessoas amantes da ciência que estão por trás da vacina, porque, como eu disse, geralmente a vacina ela é desenvolvida por cerca de 10 anos ou mais, e nós estamos aí, gente, com menos de um ano de pandemia. Nossos cientistas não mediram esforços e conseguiram desenvolver aí a fórmula, e por mais que ela não, que seja ou que não seja ela que vai nos imunizar para garantir que não pegaremos o coronavírus, mas que ela diminui, penso que pelo menos uns 70% a 80% do risco de morte, que é o que vem nos assustando diariamente. É isso, professora. Muito obrigada. Boa noite. Desculpe também aos colegas. Sem problema nenhum. Nós vamos fazer o seguinte, vai dar 9 horas, né? E eu sei que todos vocês vão ficando cansados em relação a uma aula online. Nós vamos ter mais uma apresentação e as outras vão ficar para a semana que vem. Bom? A gente, então, dividir aí metade do seminário. Então, na minha lista aqui, o próximo grupo a apresentar será Amanda, Ingrid, Patrícia e William. Quem, por acaso, me mandou o link, mas o link também está aqui. Alguém do grupo quer falar alguma coisa? Eu posso apresentar? Posso abrir a apresentação? Pode abrir, professora. Por Pode? gentileza. Obrigada. Vou estar abrindo a apresentação, então ficamos assim. Esse vai ser o último grupo da noite, tá? Todos os outros vão ser apresentados, então, para a próxima semana, porque é muito importante esse debate que nós estamos tendo aqui. Muito rico, né? Extremamente importante para o desenvolvimento da disciplina.
Olá, meu nome é Ingrid Oliveira, eu sou estudante de administração na Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, e juntamente com os meus colegas de turma, Amanda Alves, Patrícia Regina e William Lemes, estaremos apresentando o tema Desafios da Administração Empresarial em Meio à Pandemia, proposto pela professora Jane Correia no curso de Ciência Cotidiana. Neste momento, eu vou passar a palavra para a minha colega Amanda. Olá, meu nome é Amanda, eu sou do curso de administração, né, no primeiro ano, e eu venho apresentar, como está nos slides, né, quais são os principais desafios trazidos para as empresas com a crise gerada pelo novo coronavírus, né, no ponto de vista da estratégia, que são elas, a de planejar e executar estratégia em tempos de incerteza. O cenário inesperado que todos enfrentam precisa de mudança de planos. Afinal, houve um desvio de direção e não se sabe até quando isso vai durar. A única certeza que temos é que existe um novo normal. O planejamento estratégico, tradicionalmente, é visto como um método de avaliar alternativas, definir objetivos, estabelecer metas e definir recursos, estruturas e pessoas em planos de 3 a 5 anos. Diante da crise desencadeada em todo o mundo pelo Covid-19, partes significativas dos planos estratégicos das empresas perdeu o sentido, levando muitas a questionar se ainda faz sentido de planejar num tempo tão incerto quanto o atual. Né? Como dito, no cenário atual, tem contribuído bastante para que as empresas revejam seus planejamentos de estratégicas. Talvez esse seja um momento de você investir em novas pesquisas no mercado, para conferir dados e estatísticas. Como vimos, o planejamento estratégico na pandemia é algo que precisa ser feito, uma vez que ele garantirá que sua empresa sobreviva a uma turbulência e encontrará a direção certa a ser tomada. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é William Lemes. Vou estar aqui falando um pouquinho sobre como desenvolver um planejamento estratégico neste momento de pandemia. Mas antes disso, vou dar um pequeno exemplo de planejamento estratégico. Imagina só você chegar lá na sua casa, tá lá sua esposa, seu esposo, seus filhos, e você dizer assim, pessoal, prepara as malas que nós vamos viajar, e você não diz mais nada. O que eles vão perguntar para você? Mas para onde a gente vai? Onde que a gente... o que a gente precisa levar? Quantos dias a gente vai ficar? Concordo que se você não saber para onde você vai, fica muito difícil você planejar a sua viagem. Com a empresa é a mesma coisa, planejamento estratégico é justamente ter clareza do norte, onde quero chegar com o meu negócio, quais os objetivos de pessoais e empresariais, qual o caminho que eu devo percorrer para chegar nesse objetivo. Então, nesse momento de pandemia que estamos passando, existem várias perguntas na cabeça dos empresários. Uma delas é, vale a pena planejar com tantas incertezas? Mas as empresas não precisam parar, precisam avançar. E aí que entram ferramentas de grande valia, como por exemplo, o tempo de planejamento. Se antes você trabalhava com um tempo mais longo, agora você vai trabalhar com um tempo menor, ou seja, em curto prazo. Planeja até os 3 primeiros meses, os 6 primeiros meses, depois um ano, e por aí vai, chegando a médio e longo prazo, conforme a população sendo imunizada e vacinada. Outra ferramenta é cenários. Um exemplo é trabalhar em casa, troca o local empresarial para ocupar a sala ou escritório da sua casa. Isso é uma abordagem que várias empresas podem fazer. Outra ferramenta é o ambiente virtual. Essa ferramenta ganhou mais destaque neste momento de pandemia e muitas coisas serão resolvidas por ela. Exemplo, a nossa aula, as reuniões presenciais nas empresas agora estão sendo virtuais. E diante de tudo isso, é extremamente necessário focar na redefinição de metas, prazos, objetivo de cada meta, custos operacionais, receitas para investimento e marketing. Novas formas de trabalho serão viabilizadas.
O erro fará parte do processo de inovação. Porém, com humildade, disciplina, coragem e entendimento, conseguiremos avançar e iremos certamente sair mais forte dessa tempestade. Oi, eu sou a Patrícia, eu sou aluna do curso de Gestão Ambiental. Eu vou estar falando um pouquinho em relação à cadeia de fornecedores, como se antecipar de possíveis impactos. Bom, cabe aos empresários eles se antecipar, ou pelo menos eles se precaver desses possíveis impactos, fazendo um bom planejamento, tendo controle principalmente do seu estoque, das entradas e saídas, já que a maioria dos empresários, eles dependem de terceiros, e esses terceiros são fornecedores muitas vezes de insumo, de matéria-prima, enfim. Em alguns setores, os empresários eles já estão buscando e desenvolvendo algumas alternativas de logística. Eles estão procurando por parceiros, por fornecedores que trabalham com outros modais de entrega, que sejam modais mais eficientes, mais ágeis, tudo isso para diminuir aquele tempo de espera, né? E isso, tudo isso, né? Porque, como a gente já sabe, já se passou mais de um ano de pandemia e tem a escassez de determinados produtos no mercado. Essa escassez, muitas vezes, é uma longa espera de tempo por determinado produto. Quando encontra esse produto, tem toda a questão de logística da entrega, que acaba demorando mais ainda, sem contar a questão dos valores, né? Os valores estão aumentando significativamente, muitos produtos têm valores aumentados diariamente, e isso tudo se deve à questão da lei da oferta e da procura, né? Ou seja, a procura, a demanda está grande e a oferta não está conseguindo acompanhar aquele ritmo. Então acaba que tem longos períodos de esperas por determinados produtos. Então cabe aos empresários estarem se organizando e se precavendo quanto antes. Vou falar agora um pouco sobre as melhorias estratégicas que as empresas podem estar adotando neste momento com relação aos funcionários. E, em primeiro lugar, é essencial que as empresas preservem a vida e a saúde dos seus colaboradores. Recomenda-se que as empresas busquem alternativas como o home office para as pessoas que podem estar exercendo essa atividade em casa, com o suporte de softwares, para que elas tenham um apoio total, uma comunicação clara em relação às suas atividades, o afastamento das pessoas que são do grupo de risco, ou férias para as pessoas que estão nesse grupo, ou para reduzir o número de funcionários, seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, como aferição de temperatura, uso de máscara, luvas, álcool em gel, seguir o distanciamento social, proporcionando totalmente segurança e apoio para criar um vínculo ainda maior com seus funcionários neste momento de angústia. Por último, falar um pouco sobre as oportunidades estratégicas que a crise gerada pelo coronavírus pode trazer para algumas empresas. Primeiramente, é a hora das empresas serem flexíveis, criativas, de maneira a atender as necessidades dos seus consumidores como um todo. É essencial que os canais de comunicação estejam atualizados, cuidados, de maneira que as pessoas possam estar interagindo através deles. É interessante também que essas empresas invistam em campanhas e através do marketing, para que tenha maior visibilidade. Outro ponto e um fator importante é para aquelas que fornecem produtos ou em relação a alimentos, que tudo isso seja bem higienizado, bem cuidado, para que quando chegue na casa do consumidor, ele perceba que vai além de um cuidado com ele, mas é um cuidado social, cultural, ambiental, para que ele veja tudo isso de maneira positiva em relação às medidas que a empresa toma. É também crucial, um momento crucial para que as pessoas saibam
e também utilizem a ciência em prol da saúde, em prol das informações, em prol das tecnologias, ou seja, as empresas devem investir na ciência para que tudo isso ocorra e da melhor maneira possível, para que elas se sintam seguras, para que deem segurança para os seus funcionários, fornecedores, clientes, seja em qualquer tipo de venda de produtos ou de serviços, mas de maneira que proteja todos. Que luxo essa apresentação, né? É até som. Vocês se superaram, realmente. Parabéns por todos. Eu fiquei muito feliz por toda a apresentação de vocês, né? Aqui a gente viu a importância que vocês deram do desafio da administração empresarial nesse meio da pandemia, abordando claramente a relação dada sobre a gestão estratégica. Parabéns, parabéns mesmo, tá? Fico aqui, mais uma vez, o meu agradecimento às equipes, às brilhantes apresentações, e eu encerro essa fala fazendo uma pergunta para esse quarteto, né, dentro das suas limitações e também do que vocês abordaram. Eu vi que tem a Patrícia, da gestão ambiental. Patrícia, não precisa ser só você que responda, mas uma das grandes preocupações hoje dos cientistas é que esse vírus não veio de laboratório, ele veio da natureza. E o que nós estamos fazendo para a questão ambiental e quais as ações que vocês acreditam que poderiam estar aí amenizando esse contato, se realmente estivéssemos trabalhando essa gestão ambiental dentro das organizações e dentro do planejamento, como vocês visionaram aí na sua apresentação. Não precisa ser só você, Patrícia, responder, mas fique à vontade. Tá bom, professora. Bom, eu vou falar rapidamente, né? Mas o tripé da gestão ambiental não é só a questão do meio ambiente em si, tem toda a questão social, a questão econômica. Então, é realmente um tripé que forma a gestão ambiental, não é só o meio ambiente em si. Então, tudo isso é interligado, né? E em relação ao vírus, eu acredito que talvez seja um momento, né, para a gente repensar ainda mais nos nossos hábitos, nas nossas atitudes, em relação ao meio ambiente como um todo, e não só a arvorezinha lá isolada, ou a plantinha lá, enfim. A gente tem que começar a pensar, não começar, né? Não que alguns já não pensam, sim, tem aqueles que já pensam, mas a gente tem que abordar isso de uma maneira ainda mais didática, para que as pessoas possam ver o real potencial, né, de toda essa questão que está interligada um com o outro. Muito bem. Esse tripé da sustentabilidade que envolve o econômico, social e ambiental. Isso. É por isso que é tão importante a análise dentro desse contexto. Parabéns, Patrícia. Alguém mais do grupo quer comentar? Ou ficaram satisfeitos com a resposta da Patrícia? Pode falar, Ingrid. Eu super concordo com a minha colega Patrícia e acredito também que, em vista desses desafios, é uma maneira também da gente estar pensando de como são importantes todos os investimentos que, para muitas pessoas, às vezes, parecem que não. Mas é muito importante também a questão de você poder levar isso para outras pessoas que você acha que
sabe, porém não conhece totalmente algum assunto envolvido. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que só a gente cuidando e zelando do nosso quintal já vai fazer alguma diferença, como, por exemplo, o que está acontecendo atualmente. Muitas pessoas estão ligando para a Covid-19, porém esquecem que os seus quintais também precisam estar sendo bem cuidados. A dengue está aí para mostrar isso, né, com relação uma taxa aumentou de uma maneira exorbitante. Então, acredito que esse cuidado ambiental vai muito além de só cuidar daquilo que está ao seu alcance, mas é uma questão social que todos deveriam dar mais importância e também as empresas poderiam ver esse cenário como uma oportunidade para poder estar representando, fazendo a diferença, mostrando o seu diferencial em relação a isso, porque a ciência, a tecnologia e a inovação são determinantes para qualquer cenário. Com crise ou sem crise, tudo isso vai gerar alguma coisa. Então, é necessário que todos reflitam quanto a isso. Muito bem. Fico extremamente feliz com a fala, com a apresentação até aqui. Os grupos aí que terão chance para apresentar semana que vem, pela questão do prazo, saibam que os grupos estão muito bons, né? A apresentação aqui está top. Até agora, parabéns para os grupos que tiveram a oportunidade de apresentar. Então, semana que vem a gente continua. Na minha lista aqui, então, nós temos o grupo 7, né? Que é formado pela Maria Eduarda, Gabriel e Maiana, Renata, Gabriel, Pedro e a Raquel, no grupo 8. Nós temos também o grupo 9, formado aí pela Luana e a Fernanda. Grupo 10, Leandro, Ana Júlia, Carla e Glória. Grupo 11, formado por Daniel, Matheus, Ibne e Gabriel. E o grupo 12, formado pelo Alexandre, Caroline e Ana Line. Obrigado. Professora. Pois não. Licença. Você falou do grupo que é formado por mim e pela Fernanda, mas eu acho que o Alexandre falou com você, se eu não me engano, que a gente entrou para o grupo dele, eu e a Fernanda, porque estava só duas e a senhora falou que não podia. Eu acho que a gente esqueceu de corrigir a planilha. Não tem problema, só a planilha que ficou sem, mas eu já estou ciente dessa situação. Aí, a semana que vem, a gente inicia aqui a partir do grupo 7, tá? Da Maria Eduarda e também do Gabriel e da Maiana. Tudo bem? Posso, então, parar a apresentação e fazer a chamada? Tudo bem? Pode, professora. Só lembrando que essa semana não tem atividade. Ainda vocês estão no período do seminário.